Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Quero agradecer a todos que estão aí conosco, que estão participando conosco, que irão participar, não é? Deus possa estar conosco. O intuito nosso com essas lives é usarmos essas plataformas para divulgarmos, né, o reino de Deus, falarmos acerca da fé. E a gente vê tanta coisa aí fútil, sem sentido, sem valor nenhum. Nós estamos aqui com o intuito, né, de abençoar vidas nessa situação ainda de pandemia. Então eu quero agradecer a todos que estão aí conosco, o Júlio que está aqui comigo, né, e convidar vocês para participar conosco, para entrar aí na nossa live, tá ok? Que possa ser de grande proveito para todos nós nessa noite. Amém? O pastor Rogério Tolentino estará conosco hoje, com a nossa temática hoje, né? Como o casal pode sair mais forte dessa pandemia. E a gente vai estar falando sobre isso, né? Se nós já estamos vindo de um processo de adoecimento, né, em relação a tantas coisas, principalmente a questão de casais, então a gente vê que nessa situação agora de isolamento, há a possibilidade de uma intensificação, né, em tudo isso. Estou esperando o pastor Rogério entrar, fazer o convite aí para a gente permitir ele entrar aí e a gente participar, tá? Estou vendo alguns irmãos, a irmã Cíntia, né, Cíntia Valéria, a irmã Eliette. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. O Enel, o pastor Rogério pediu aqui. Estamos nos conectando. Ó, o homem chegou. Olá, André. Deu certo aí? Deu, tá tranquilo aqui. Como é que tá aí? Tá ok? Tá ok. Boa noite aí, paz. Boa noite. Joinha? Vixe, tudo na bênção. Rapaz, aqui tá quente, hein? Tá frio? Aqui tá frio, Pai do céu, aqui tá um calor, É, que misericórdia. aqui é a beira da rio, né, mano? A gente chama aqui de Baixada do Sapo aqui. Rapaz, eu lembro de passar aí, rapaz. Eu trabalhei uma época na rodoviária, passava às 6 horas da manhã, e aquela ponte que faz interligação com a Santa Maria, né, de Nazaré, É, não um tava frizinho aqui. fazendo. Aí tinha uma coisa feita de madeira, então passava bem quase rente o córrego. Rapaz, era um frio, 6 horas da manhã, Tá frio por aqui. mais frio Tá mesmo. até de jaqueta aqui pra dar agasalhada. Aqui tá quente. Mas tá tudo bem? Tudo na paz, irmão. Graças a Deus, tudo na paz. Tudo caminhando. É um Como é que tá a prazer. rotina aí com essa quarentena, com esse confinamento aí? A rotina em casa, com a família? Ué, André, estamos igual todo mundo, né? Tentando se isolar ao máximo, mas já começando a sair um pouco mais, as reuniões começaram a acontecer de novo. Precaução, mas viver, né, irmão? Viver. O quê? Tem que parar? Não tem outro caminho, né? Por Tem enquanto é não, esse. tem não, vamos para frente, bola para frente. Família tá bem? Tá bem, André, tá bem, graças a Deus, tá tudo na paz, graças a Deus. E Amém. aí tá tudo tranquilo, né? A igreja aí Tá, abençoada, o graças a pessoal tá Deus. entrando. O pessoal tá entrando aqui devagarzinho, irmã Rosângela, nossa juventude entrando também. Devagarzinho a gente vai alcançando, até porque a gente focou muito casais, né, da igreja, então vai ficar meio. Não vai ter aquela, às vezes, uma participação muito grande, como das outras que a gente teve. Talvez vai ser nesse sentido. Mas, assim, eu queria agradecê-lo, né, por aceitar o nosso convite. Foi um tanto que em cima da hora, né? Mas eu acho que esses momentos que nós estamos tendo com essas lives, acho que é muito interessante, né? Vez ou outra a gente vê algumas pessoas não fazendo muita questão disso, ou uma certa rejeição, né? Como se a gente tivesse buscando autopromoção com essas coisas, e não é nada disso, né?
O que a gente quer é divulgar o reino de Deus, falar acerca, né, da família, acerca de temas relevantes para a igreja, né? E nós precisamos usar essas plataformas digitais aí para propagar o reino, né? Sim, Esse é o intuito. até porque, assim, a gente vai passar por um processo, penso eu, onde esses eventos para casais, jantares, esse tipo de coisa, né, ele vai ficar, assim, mais para o segundo semestre, talvez para o ano que vem, né? Então, assim, a Sim, gente acaba usando esse meio para abençoar sim, casais, abençoar a vida das pessoas. Eu acho que é um... E também as coisas vão mudar, né, André? Assim, a forma é, de trabalhar, de todo mundo, não só na igreja, mas todo mundo, a gente vai ter que abrir mais a visão um pouco, mais a cabeça, né? sim. O mundo de antes, de 90 dias atrás, talvez não volte a ser, né, uma realidade para a gente mais. É Cem por verdade, cento, eu acredito que não, né? é verdade, sim. É uma realidade. E a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. A gente está se reinventando, né? Só de estarmos aqui fazendo isso é uma reinvenção, né? Uma adaptação nossa, né? Para, né, se enquadrar essa realidade. Porque não tem Um outro novo caminho. tempo. Um novo tempo, uma nova ordem. Pois é. A gente fica até com medo, né? Com esse termo nova ordem, né? Dá medo, né? Pastor Mas, Rogério, mas é uma alegria, tá? Mandar um abraço para Adriana, né? Sua família toda. É um filho, uma menina? Como é são que é? duas meninas e um rapaz. Três filhos. Rapaz, é um trio, né? É um trio. Benção. Lá em casa é duas moças. Bom também, bom também. Benção demais. Então, nosso tema é como o casal pode sair mais forte dessa pandemia. Eu queria pensar naquele texto lá de Cântico, do livro de Cânticos, né? O livro poético, né? De Cânticos, capítulo 8, versículo 7, né? Que fala: as muitas águas não podem afogar o amor, nem os rios afogá-los. Se alguém oferecesse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, né? O versículo 6 tem um contexto interessante também, né? Que antecede aqui esse texto, acerca do amor, né? Esse amor que procede de Deus e que ele permite a gente sentir pelo, né, pelo outro, né? O amor de Deus, né? O amor do casal, né? E a gente pensando nesse texto, a gente entende que a gente está vivendo dias difíceis, né? Se a gente for pensar que o casamento já vem, em certo sentido, já sendo bombardeado já há muito tempo, né? E agora com essa nova realidade parece que a gente entende que há a possibilidade de que o número de divórcios já é algo bem, né? Já estão dizendo isso, né? Que o número de divórcios já aumentou, né? Com essa questão da pandemia. Então, se a gente já vinha com alguns números um tanto que assustadores em relação a divórcio, ainda mais agora com essa realidade de pandemia. Mas a gente sempre tem esperança na palavra de Deus, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, né? Para falar acerca disso, que nada está perdido, né? Pelo Não, contrário, a de jeito gente nenhum. acho que é momento da gente resgatar muita coisa boa e é momento de crescimento, né? Sim, sim. Na verdade, eu tenho participado de algumas lives voltadas para essa área de casamento e alguns artigos que a gente tem lido têm mostrado, André, que na verdade o número sim de brigas entre casais aumentou muito na pandemia. E você disse uma coisa interessante. Na verdade, essas brigas que aumentaram na pandemia, elas são reflexos de casamentos que já vinham ruins, né? Às vezes a gente põe a culpa, né, no Covid, na quarentena. Não, na verdade, esses casamentos, muitos desses casamentos já vinham ruins. E a pandemia, a quarentena, elas só amplificaram o que já não estava legal. Sim, Então, assim, na verdade, a gente já vem, o casamento já vem sofrendo, sim, alguns bombardeios. Mas nós acreditamos que é sim, possível, né, não só nos fortalecermos como casal na pandemia, mas como a gente pode sair lá na frente melhor e fortalecer dia a dia os sim, nossos casamentos. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem sim. defendido
esse tema, é por isso que a gente tem que trabalhar nesse assunto, porque é verdade. Já estávamos vindo numa vertente ruim. A pandemia, né, a quarentena, intensificou isso. Mas nada está perdido. É possível melhorar. E como foi o tema colocado e abordado por vocês, colocado por vocês, o casal pode sim sair mais forte dessa pandemia. E a ideia da gente nessa noite é trazer aí algumas dicas de como isso pode acontecer, né? Algumas dicas de como a gente pode sair mais forte dessa pandemia. Uma vez que a gente sabe que o casamento é um projeto de Deus, é uma instituição divina. Né? Sim. A Bíblia começa um casamento, né? Deus celebrando o casamento de Adão e Eva, o qual ele arquiteta, o qual ele projeta, e termina com o casamento de Cristo com a sua igreja. Então, o casamento é uma instituição divina e que a gente tem que ver com esses olhos, né? Entender que Deus projetou, criou, arquitetou o casamento, e o casamento, né, a família é a base de toda a sociedade, né? Se a gente vê uma sociedade adoecida, é porque, na realidade, o casamento, né, muitos casamentos estão adoecidos. Né? E é comprovado isso. Quando há uma família estruturada, marido e mulher, tudo funcionando direitinho, os filhos têm a tendência de serem saudáveis. E quando há desajustes na relação, né, do homem e a mulher, a tendência dos filhos perderem no caminho, né? Essa é uma tendência que a gente sabe disso, né? Sim. Eu costumo sempre defender o pensamento, André, de que casamento é uma coisa e família é outra. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Às vezes a família está bem, ou ela vem se mantendo, mas o casamento está mal. E aí, quando os filhos saem, porque a família, quem é a família? É o marido, a esposa e os filhos. O casal é o marido e a esposa. Então, às vezes, o marido e a esposa não estão lá muito bem, mas a família vai se mantendo, vai levando. E aí, de repente, os filhos saem de casa, porque vão estudar, e aí acaba o casamento. Por quê? Porque, às vezes, se investiu na família. Enquanto os filhos estavam em casa, se investia, viajava com a família. Havia um porquê. Mas, de repente, os filhos não estão mais e aquele casamento acaba por quê? Porque não houve investimento no casamento. Então, assim, a gente precisa sempre pensar nessa perspectiva. Primeiro, eu preciso investir no meu cônjuge, marido, esposa, preciso investir no casamento. O casamento estando bem, a família tende a ter mais saúde. E aí sim vai a saúde da família, a saúde da igreja, a saúde da sociedade. Mas a base é o casamento. A base é o casamento. E nós precisamos investir no casamento. Sempre lembrando disso. Família, eu, minha esposa e meus filhos. Mas casamento sou eu e minha esposa. E são coisas diferentes. Eu invisto na minha família, mas eu preciso investir no meu casamento, caso eu queira um casamento saudável, um casamento melhor, uma relação saudável. É o núcleo, né? O casal é o núcleo, né? A base da família. E aí a gente vê realmente, né, a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos vão embora, o cara olha para a esposa, o marido olha para a esposa, não vê mais sentido de estar com ela, a esposa olha para o marido, já não vê mais sentido de estar, porque foi segurando o casamento por conta dos filhos, e de repente os filhos saem de casa e não há mais razão de estarem juntos, né? Acontece muito isso. Não houve investimento lá atrás, né? Não houve investimento no casamento. Investiu-se tudo nos filhos, investiu-se tudo na família, mas não se investiu no casamento. E a gente precisa mudar essa concepção. Eu preciso investir no casamento. O casamento é soberano numa família. Sim. O casamento é soberano. Primeiro o casamento, depois filhos e por diante. Se não houver esse investimento no casamento, mais cedo ou mais tarde haverá uma ruptura, algum problema, porque, igual você falou, igual a gente está falando, os filhos vão embora. Eles vão embora. E aí vai ficar só o marido e a esposa e o marido e aí. Um vai virar para o outro e falar assim, prazer, quem é você? É verdade. Interessante a gente pensar sobre isso, que nesses contextos de quarentena, de confinamento, algumas casas estão pegando fogo, né? Está tendo uma batalha, uma guerra, né, nessas casas, porque já haviam, esses casamentos já vinham, em certo sentido, com desajustes, né? E, de repente, essa questão de ter mais tempo para ficar em casa, de conviver mais próximo, muitas pessoas, muitos casais não estão sabendo lidar com isso.
E aí o negócio está pegando fogo, entendeu? Porque as brigas estão intensificando, né? Por conta dessa convivência maior. E aí a gente vê que é aquilo que você estava dizendo aí, né? Já era algo já vindo de longa data, né? De longo tempo, infelizmente. E o É fogo está pegando. pesquisas, assim, pesquisas bem precisas mesmo, pesquisas atuais, voltadas para casamento, eu disse no início, estão mostrando que o número de brigas entre casais aumentou mais de 400%. Olha só. 400%. Então, assim, há realmente, isso que você falou, tá pegando fogo, né? Tá incendiando, por quê? Porque a proximidade, ela, quando ela não é bem administrada, ela começa a gente começa a evidenciar só os defeitos. Então, o cara saía para trabalhar, a mulher ficava em casa sozinha. Agora, eles estão mais próximos. E quando a gente está próximo, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a evidenciar só defeitos, só ver defeitos. Aí começa as críticas, né? Começa a maximizar o ruim. E aí, enfim, gera todo esse pânico dentro de casa, né? Quer dizer, a gente sai da pandemia ou vem para dentro de casa para fugir de um vírus e acaba encontrando outro vírus, que é o vírus do divórcio, né? O vírus da Sim. discussão. O número de mulheres agredidas por maridos já superou a casa dos 5 mil Olha só. agressões. Então, assim, nós estamos vivendo um momento assim, de reclusão, mas essa reclusão, embora ela esteja protegendo muita gente, né, ou supostamente protegendo do vírus, está levando as pessoas para outros tipos de problemas. Problemas que já existiam antes, como eu disse, e que vinham sendo maquiados, né? Vinham sendo ali abafados, e que agora não tem como, a gente está junto. Ou resolve o problema, ou resolve o problema, ou esse problema se avoluma e cria situações piores. E é por isso que a nossa temática é interessante, né? Porque a ideia é trazer soluções, né, para essa situação, né? Porque a gente tem que ver essa situação de pandemia uma oportunidade de crescimento em todas as áreas da vida, né? É o momento da gente se transformar, vamos assim dizer. E a relação a dois também ganhar uma outra dinâmica, né? Uma vez que há dois caminhos. Ou você realmente continua nesse processo de declínio até chegar de fato às vias de fato, que é um divórcio, ou você vê essa situação todinha como possibilidade, como portas, como uma janela, entendeu? Para você reestruturar o casamento, entendeu? E dar uma outra guinada na relação a dois. Eu A penso gente dessa tem forma. A gente tem que aproveitar para consertar as coisas. Assim, eu tenho dito o seguinte: tudo aquilo que estava ruim antes da quarentena, antes da pandemia, tudo aquilo que estava ruim tende a piorar, né, na quarentena e desabar depois da quarentena. Então, tudo que já vinha ruim tende a piorar. Não é que vai piorar, mas tende a piorar. Emocionalmente, as pessoas que estavam Sim. ruins emocionalmente, que não estavam bem, né, interiormente, essas pessoas na quarentena, com o isolamento, com a impossibilidade de sair, essas pessoas podem piorar, né? Espiritualmente falando, eu tenho ouvido alguns líderes, alguns pastores dizendo que muitos cristãos que estavam ali naquela cristão tipo os cristãos de Laodiceia, cristãos mornos, eles tendem a sumir da igreja porque, na verdade, eles vinham empurrando a fé com a barriga, né? E a mesma coisa com casamentos. Os casamentos que estavam ruins tendem a piorar, exceto se as pessoas não decidirem consertar. Se elas não decidirem consertar. Por quê? Porque sempre há uma nova possibilidade, um novo caminho. Agora, nada acontece se não houver disposição da pessoa. Então, emocionalmente, se eu quero melhorar, eu vou ter que procurar ajuda, eu vou ter que procurar uma terapia, eu vou ter que procurar aconselhamento. Espiritualmente, eu preciso me aproximar de Deus. E no casamento também não é de outra forma. Se eu quero melhorar o meu casamento, eu preciso ouvir dicas, eu preciso investir. Então, assim, aquilo que estava ruim tende a piorar, exceto se a pessoa aproveitar o momento para consertar, né? Para consertar. Eu acho que é o momento que ou a gente conserta ou acaba de vez.
E é óbvio que o melhor caminho, penso eu, é o conserto em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Sim, sim. A gente vai abrir aqui para algumas perguntas e aí a gente vai daqui a pouquinho entrar, né, e para você falar para a gente quais os pontos, o que fazer então para que eu possa fortalecer meu casamento nesse tempo de pandemia. Eu já vamos entrando já, você vai dar os pontos aí e aí a gente vai vendo as perguntas e a gente tenta responder, você tenta responder, a gente tenta Tá, responder. eu assim, eu preparei algumas dicas, né, André? Porque, na Sim, verdade, assim, os fatores que fazem o casamento dar certo, dar errado, eles estão longe de serem óbvios. Se sim. fosse óbvio, era fácil ser resolvido, né? Não tem Se tivesse receita, né? 3 passos, 4 passos, que absolutos, né? Seria fácil. Na verdade, muitos casamentos que você percebe que tem tudo para dar certo, às vezes não dá. E casamentos que você diz, não, esse aqui não vai dar certo. O casamento vinga, como diz o outro. Então, os fatores que fazem um casamento dar certo, eles ou dar errado, estão longe de serem óbvios, né? E por isso que a gente não trabalha com ideias definidas, a gente trabalha com dicas, com princípios. Existem princípios que podem ajudar a gente a ter um casamento melhor e, obviamente, existem princípios que podem fazer a gente, né, os casais, saírem da pandemia mais fortes. E eu separei alguns princípios, a gente vai conversando sobre eles aqui e as perguntas que forem surgindo você pode ir mandando também, e a gente vai discutindo Certo. aqui. Mas eu preparei algumas dicas. E a primeira dica que eu queria citar aqui é não deixar o casamento à deriva. É não deixar o casamento à deriva. Eu penso que o nosso casamento é como um barco, né? Se o casal não tomar o leme do seu barco, ou seja, se o casal não tomar o leme do seu casamento, ele não pode reclamar de onde ou aonde o barco dele vai atracar, onde o casamento dele vai parar. Não posso deixar meu casamento à deriva, eu não posso Sim. adotar a filosofia, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou de outros cantores como Titãs, o acaso vai me proteger, ou o tempo vai resolver, né? Tozer, né, o A.W. Tozer, escritor cristão, disse que o tempo é neutro, o tempo não resolve nada, o tempo só passa. Então somos nós dentro do tempo que fazemos as coisas acontecer. Então eu não posso deixar meu casamento à deriva. Eu preciso investir. Eu preciso prestar atenção no meu casamento. E é mesmo na pandemia agora, André, a gente precisa investir no casamento. Sim. Investir, por exemplo, na amizade conjugal. Né? John Gottman, que é um autor que eu sempre gosto de citar, ele diz que 70% do romance, da paixão e da excitação no casamento, e ele fez uma pesquisa sobre isso, na verdade, essa pesquisa está nesse livro aqui, ó, Casamentos porque alguns dão certo, outros não. Nesse livro aqui ele diz que 70% dos homens e 70% das mulheres disseram que o que gera excitação, paixão, romance no casamento é a amizade. É a amizade. Ou seja, eu preciso investir no meu casamento e uma das formas de investir é o quê? É gerando mais amizade com o meu cônjuge, sendo mais amigos. Porque eu gosto sempre de brincar dizendo o seguinte, tem casais que se amam, mas não se gostam. Se ama, mas não se gosta. Quer dizer, o cara diz assim, eu amo minha esposa. Ele reclama dela, reclama. Você fala assim, mas você quer separar dela? Ele fala assim, não, eu amo minha esposa. Aí você diz, não, então sai com ela, vai tomar um sorvete junto. Ele fala assim, não, mas eu não gosto da minha esposa. Quer dizer, ama, mas não gosta. Então, a Esquisito. amizade tem a ver com gostar. E investir no casamento agora, né, nesse tempo de pandemia, é investir na amizade, é investir na aparência, é uma coisa muito interessante. A gente está muito recluso em Sim. casa e a tendência é a gente ficar cada vez mais à vontade, né? E aí a Sim. gente vai perdendo essa preocupação com a aparência, que está bem arrumado, está bem perfumado. São investimentos, né? Em momentos que a gente cria dentro de casa. Mas o que, de fato, é preciso entender é que nós não podemos deixar o nosso casamento à deriva. Nós não podemos deixar o nosso casamento sendo tocado de qualquer jeito. Não, eu preciso estar atento ao meu casamento e investir no meu casamento. Eu acho que essa é uma dica que pode fortalecer os casais nesse período de pandemia. Investimento mesmo. Não deixar o casamento à deriva. Acho que esse é um ponto interessante. E a gente percebe isso, né? Todo trabalho que a gente faz aqui com casais na igreja, a gente fala sobre isso, que é um investimento, né? É um investimento que o casal está fazendo, né? Para a relação a dois.
E quando não há investimento, a tendência é da coisa ficar sem graça, ficar ruim, né, a relação. Eu sempre digo aqui que a esposa tem que ser a melhor amiga do marido e vice-versa. E interessante esse contexto aí de isolamento, de confinamento, né? É a gente perceber que há tanta coisa interessante, positiva, para que a gente venha valorizar, que vez ou outra a gente, né, muitos casais estão esquecendo, né, de valorizar, por exemplo, o momento da mesa, né? De ter esse momento de comunhão, de diálogo, né? Que muitas das vezes não havia essa possibilidade. O marido tinha um horário de trabalho, a esposa outro horário de trabalho, encontravam rapidamente no horário do almoço, quando encontravam, e agora tem essa possibilidade de olhar olho a olho, entendeu? De, né, pensar um no outro, até fazer aquelas coisas normais, né, que a gente está vendo, né, ajudar a esposa em casa, né, nos tratos da casa, nas questões domésticas, né, que é importante, né, que faz toda a diferença. Aquele livro, né, que homens fazem sexo e mulheres amor, né, e a gente pensa um pouquinho nessa questão, né, a forma como que cada um pensa, né, em relação, principalmente, nessa questão sexual, né, que não é bem né, o que muita gente pensa, né? Muitos maridos aí pensam. Outra coisa que eu acho interessante, até dentro dessa coisa de não deixar o casamento à deriva, é que se a gente quer sair mais forte na frente, André, a gente precisa aprender a focar o positivo ao invés do negativo. Sim. Porque é interessante, igual você falou, a gente está ficando mais juntos, né? Mais reclusos, a proximidade é maior. E nessa proximidade, nessa reclusão, nessa quarentena, quando a gente vai se aproximando muito, a tendência da gente é começar a observar muitos defeitos, é focar nos defeitos. E aí a gente vai maximizando os defeitos e minimizando as qualidades. E quando a gente faz essa maximização dos defeitos e essa minimização das qualidades, o casamento pode entrar em crise. E aí, o próprio Goldman, que eu citei aqui no livro dele, ele vai falar que um casamento feliz, um casamento saudável, ele tem a ver com a equação matemática. É 5 por 1. Ou seja, para cada coisa ruim no casamento, é preciso que haja 5 coisas boas, né? Então, os casamentos que sobrevivem mais tempo são os casamentos que possuem mais coisas boas do que coisas ruins. Só que a tendência da gente, principalmente quando a gente se aproxima muito de alguém, é focar muito nos defeitos. E como nós estamos na quarentena, estamos mais juntos, a tendência do marido é olhar mais os defeitos da esposa, a tendência da esposa é olhar mais os defeitos do marido. E quando a gente maximiza esses defeitos, aí a gente perde a admiração, perde a paixão. Então nós precisamos, assim, ter a habilidade de enxergar o melhor no outro. O melhor no outro. Eu gosto sempre de uma história, minha esposa disse que eu estava proibido de contar essa história, porque todo o encontro de casais que a gente ia, eu contava essa história, mas como ela não está aqui, né? Se ela estiver do outro lado, eu assistindo, eu não tô sabendo ainda. Mas quando há uns 30 anos atrás, né, inaugurou aqui em Anápolis, mais de 30 anos, inaugurou aqui em Anápolis a primeira pista de boliche, lá na pizzaria Pigalle. E era bem assim, bem simplória a pista, não tinha todos os equipamentos, né? Então, para você ter uma ideia, ficava um rapaz atrás dos pinos, você jogava os pinos, caiu o rapaz que arrumava, não era automático igual hoje. E não tinha aqueles calçados próprios, né? Hoje, quando você vai jogar boliche, tem um calçado emborrachado. Então a gente ia para pizzaria jogar boliche. Uma vez eu fui jogar boliche, eu estava de sapato de sola, e eu fui lá, peguei a bola, dei uns 3 passos para trás e joguei a bola, rapaz. E quando eu joguei a bola, foi eu e a bola, sabe? Eu levei um tombo ali no meio da pizzaria, todo mundo viu. E tinha um sujeito que tinha um problema mental, era um doidinho mesmo. Ele ficava ali só para ver as pessoas jogar. E ele começou a rir, mas ele não parava de rir, rapaz. Ele ria muito alto. E eu lá estirado no chão, né? Comecei a pensar assim, gente, mas para rir da desgraça do outro, esse doidinho não é doido não, né?
Então, assim, para ver o defeito do outro, não precisa muita inteligência. Sim. Não é verdade? Até os idiotas conseguem ver defeitos. A nossa habilidade e a inteligência, ela está justamente na capacidade de enxergar o melhor nos outros. Quando Jesus chega lá em Genezaré, né, e tem lá o endemoniado gadareno, todo mundo fugia dele e dizia, olha, esse cara é a pior raça que existe. Jesus enxergou nele um missionário. Quer dizer, Jesus conseguiu enxergar nele o melhor. Então, eu acho que para a gente ter um casamento forte, para a gente sair mais forte dessa pandemia, a gente vai ter que aprender a maximizar qualidades do outro. Enxergar as qualidades. Porque defeito qualquer um enxerga. Né? Observar os erros é fácil. Mas se nós queremos fortalecer o nosso casamento, não só durante a pandemia, mas após a pandemia, a gente precisa desenvolver essa qualidade, a qualidade de maximizar as qualidades do outro, sabe? Minimizar defeitos. Porque apontar defeitos é fácil. E todos nós temos defeitos. Mas nós temos muitas qualidades, né? O meu cônjuge, a minha esposa tem muita qualidade, né? E eu preciso mudar meus óculos. Colocar os óculos da bondade, colocar os óculos que enxergam a qualidade. Eu acho que isso ajuda. Por quê? Porque como nós estamos muito juntos, a tendência é que a gente evidencie muitos defeitos. E aí só vai minando a relação, só vai minando a relação. Eu preciso olhar melhor. Eu preciso olhar o meu cônjuge com os bons olhos, ver qualidades ao invés de defeitos. Se a gente fizer isso, essa é uma segunda dica que pode nos ajudar a sair mais forte dessa pandemia, né? Primeiro é não deixar o casamento à deriva. Nós precisamos investir, precisamos cuidar, precisamos tratar do nosso relacionamento. Uma outra segunda dica seria essa, a gente focar mais o positivo do que o negativo, principalmente porque estamos muito próximos. Né? E a tendência da proximidade é evidenciar defeitos. Então a gente precisa prestar atenção e começar a focar qualidades para que a gente saia melhor. Para que a gente saia melhor. Sim. Quando a gente lê o texto lá de Efésios, capítulo 5, né, a gente percebe Jesus fazendo uma... Na realidade, ele está falando acerca da relação dele com a igreja, né, e vai usar a metáfora do casamento, né, mas deixa para a gente ali e mostra para a gente que o casamento, na realidade, é uma maquete, né, uma pequena maquete de algo maior, né, que é a relação de Cristo para com a sua igreja. E ali Jesus deixa claro, né, para os maridos que eles precisam amar, né, as esposas, e esse amor é um amor sacrificial, né, conforme está lá no texto de Efésios, né, e que a esposa precisa ser submissa a esse marido, né. Nós temos ali diretrizes, né, que Jesus deixou, né, para a igreja, para os casais, de como deveria ser essa relação, né, esse amor sacrificial do esposo para com a esposa, né, e essa submissão, né, de modo coerente, não aquilo que vez ou outra a gente vê aí algumas pessoas falando e pregando, né, de modo um tanto que distorcido, né, como se a mulher fosse uma escrava do marido, né, deveria ser uma escrava e esse marido um carrasco, né, um ditador. E não é nada disso que a gente vê lá naquele texto, né. É um amor sacrificial que exige, né, um compromisso de fato, né, e uma submissão equilibrada, né? Sim, sim, é como eu falei, um amor que foca a qualidade do outro, né? Porque a partir do momento que eu só critico alguma coisa está errada, né? Então, eu penso que a gente precisa estar muito atento a isso. Igual eu falei, amar e gostar. Às vezes eu amo, mas não gosto. Por que que eu não consigo gostar? Porque eu só evidencio os defeitos. E um casamento, para ser forte, a gente precisa, como eu disse, mudar os óculos. Colocar os óculos da bondade, né? Colocar os óculos da bondade. Aliás, Paulo diz lá em Coríntios que o amor é bondoso. Sim. E quando Paulo diz que o amor é bondoso, ele não está dizendo que o amor é bonzinho, né? Ele está dizendo que o amor é essa capacidade de enxergar o melhor no outro, né? O amor é a capacidade de enxergar o que é bom no outro. Então, por que o amor é bondoso? Porque ele enxerga o que há de melhor no outro, não o que há de pior. Sim. Então, o foco no positivo tem que ser maior. Tem que ser maior. Né? Outra coisa, André, que eu pus aqui como dica, é a gente tomar muito cuidado com a busca do alívio. Eu achei isso muito interessante, estava hoje, né,
pensando em algumas coisas para a gente tratar aqui. E uma terceira dica que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo a gente é o cuidado com a busca do alívio. E isso é muito interessante porque a nossa mente ela se sente incomodada com o incômodo. Né? Parece uma redundância, mas a mente se sente incomodada com o incômodo. Ou seja, sempre que a nossa mente é contrariada, seja por palavras, atitudes ou situações irritantes, a nossa mente, né, sente necessidade de expurgar isso, de eliminar isso, né, de aliviar isso. O problema do alívio, ou seja, o problema não é esse desejo do alívio. O problema é que geralmente o alívio ele vem antes da reflexão. Então, olha que coisa interessante. Eu me sinto estressado, eu me sinto irritado, seja por palavras ou por situações, e eu quero aliviar a minha mente desse estresse, aliviar a minha mente dessa irritação. E o que eu faço? Eu me procuro geralmente falar ou fazer alguma coisa. O problema é que o alívio ele vem antes da reflexão, ou seja, às vezes eu falo antes de pensar, ou eu ajo antes de pensar. E aí, quando a gente age antes de pensar, ou quando a gente fala antes de pensar, a gente faz e fala o que não deveria. Aí depois a gente tem que pedir desculpa, a gente fica com vergonha, a gente tem que dizer, não era bem isso que eu gostaria de dizer, só que já foi feito. Já foi feito. Então, assim, é muito interessante que a gente está vivendo um tempo de quarentena, né? Um momento de pandemia, e todos nós estamos tensos. Não é verdade? Está todo mundo com uma certa tensão, um certo medo. E essa tensão, esse medo, gera um incômodo em nós. Então, nós estamos assim mais propensos a querer aliviar a nossa tensão, a querer aliviar o nosso medo. E às vezes a gente faz isso com quem? Com quem está perto. E faz de forma irrefletida, não é verdade? E faz de forma impensada, por quê? Porque no afã de aliviar a nossa mente, a gente faz sem refletir. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse alívio, com esse desejo de alívio, com esse desejo de ser aliviado. Por isso que eu acho que é interessante a gente pensar muito no que Goldman chamou de inteligência emocional. Eu acho que é o momento da gente buscar muita inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu sei o que eu estou sentindo. Quando eu consigo discernir o que eu estou sentindo e eu consigo administrar o que eu estou sentindo. Então é um momento de muita inteligência emocional. É o momento da gente entender o que está dentro da gente. Né? Eu gosto de sempre dizer que a gente precisa entender os movimentos da nossa alma. A gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo dentro da gente, porque estamos recebendo notícias toda hora, estamos com medos, estamos tensos, e tudo isso gera um movimento de emoções, né? Um movimento de sentimentos dentro de nós. E aí a gente, nesse movimento, às vezes fica tenso, às vezes nervoso, e a gente alivia irrefletidamente. Então, se existe uma dica que eu acho interessante da gente prestar atenção nela, para que a gente possa sair mais forte dessa pandemia, é o cuidado com relação à busca do alívio. Né? Então, estamos tensos, estamos estressados, queremos aliviar essa tensão, queremos aliviarmos desse estresse, e aí às vezes a gente faz isso de forma irrefletida, de forma impensada, acaba descontando nos filhos ou no cônjuge e gerando um clima pior. Por isso, mais do que nunca, eu acho que inteligência emocional é a expressão do momento. Eu saber o que está dentro de mim. Saber a dimensão do medo, saber a dimensão da tensão, do cansaço. E conseguir administrar isso. Para que quando eu for falar, quando eu for agir, eu faça com moderação. Eu faça com equilíbrio. Né? Richard Foster, no livro que fala sobre disciplina devocional, ele fala o seguinte: a chave é o controle. A chave é o controle. E mais do que nunca nós precisamos de controle. Controle das nossas emoções, controle das nossas reações, controle, né, emocional, controle espiritual, para que a gente, nesse afã de aliviar, acabe não fazendo algo que seja
pior. Eu só separei uma frase do Abraham Heschel aqui, que é um rabino que eu gosto muito de ler. Ele disse assim, olha só, palavras geram palavras. Por isso elas devem ser usadas com cautela. Pois algumas palavras, uma vez ditas, ganham a eternidade e nunca mais podem ser removidas. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque depois que você falou, é como uma flecha. Você lança e não tem como mais segurar. E, de repente, e depois, para você refazer, reorganizar isso, dá muito trabalho. Então, tem muitos casais feridos, maridos feridos, esposas feridas. Por quê? Por causa de palavras, né, de palavras ditas de forma refletida, de palavras ditas para aliviar a tensão, mas ditas sem reflexão. Então, é o momento da gente ter essa inteligência emocional, saber melhor o que está dentro da gente, para a gente poder lidar melhor com isso, ter mais controle, mais equilíbrio. É um momento de busca de muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Sim, até porque, por conta de tudo aquilo que a gente está vendo aí, desemprego, pessoas perdendo seus empregos, questão de crise econômica. Então, há todo um leque de coisas que, na cabeça, né, da pessoa, a pessoa fica preocupada, ansiosa, desesperada em relação ao amanhã, ao futuro. E diante de tudo isso, a pessoa começa a ter atitudes o tanto que imoderadas, né? Sem moderação, sem sabedoria. E são pequenas coisinhas que vai fazendo um grande buraco, né, na relação a dois. Né? Palavras, né, um tanto que fora de tempo, fora de hora, né, colocadas de modo um tanto que, né, é errado, né? E acaba que o cônjuge se torna o bode expiatório. O cara está com ou a esposa, o esposo, o marido está com a cabeça cheia de coisas, e de repente é o cônjuge que vai ser o bode expiatório. Porque a gente tem a tendência a descontar em quem está perto, né? Sim. E infelizmente, né? E esse mecanismo de defesa também, vez ou outra, sendo usado no outro, né? De não querer enxergar coisas em si, mas ao não querer e não desejar enxergar em si mesmo, a pessoa foca no outro, joga no outro. E aí ele consegue, né? Até mesmo a questão da negação e tantos outros mecanismos de defesa que a gente vê pessoas assumindo, né? Tendo, né? E que é corrosivo para a relação a dois, né? Aquilo que você falou, né? A falta de moderação, de equilíbrio. E é por isso que, vez ou outra, a gente vê que os números de divórcio do contexto lá fora do mundo é muito parecido com o contexto de igreja. Né? São parecidos, e isso é preocupante, porque não deveria ser desse jeito. Né? Tinha que ser diferente, e parece que está no mesmo patamar. Né? A questão do divórcio no contexto cristão, no contexto evangélico, com o contexto mundano. Sim. Tem um pensamento que eu gosto muito, que ele diz assim, toda vez que você pensa que o problema está fora de você, é justamente esse pensamento o problema. Toda vez que você pensa que o problema está fora de você, é justamente esse pensamento o problema. Ou seja, o problema quase sempre está dentro de mim. Só que eu penso que é o outro. É o que a psicologia chama de erro fundamental de atribuição. Erro fundamental de atribuição. Qual que é o erro fundamental de atribuição? O erro fundamental de atribuição diz o seguinte: eu estou em ordem, você não. Quer dizer, eu estou em ordem, eu estou bem, eu estou certo, e você não. Então, o problema é quem? O problema é você, porque eu estou em ordem e você está em desordem. E no casamento isso acontece muito. O outro sempre está em desordem, mas eu estou em ordem. Mas, na verdade, o que a gente percebe é o contrário. Às vezes eu não estou bem e eu sou a causa do problema. Né? É o que eu gosto muito de chamar em terapia de PI, o paciente identificado. Né? Quando você vai atender uma família, principalmente quando você vai fazer terapia familiar, a família vem com um PI, um paciente que é a causa do problema. Né? Então, todo mundo identifica, o fulano de tal é o problema da nossa casa. E quando você começa a fazer uma terapia em família, você percebe que o PI não é o PI. O paciente identificado não é o paciente identificado. Não é o paciente, né? O problema não é aquele. Existe outra pessoa que é o problema, mas alguém leva a culpa. Então, assim, essa percepção
né? E essa humildade de olhar para si mesmo e dizer, não, eu tenho as minhas culpas, eu sou também o problema, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, é preciso de muita inteligência emocional nesse momento, conhecer o que está dentro da gente, saber o que está, né, agoniando, como diz o goiano, né, agoniando a gente, e trabalhar isso para que a gente não desconte no outro aquilo que é nosso, aquilo que está em nós. Né? Isso é muito interessante. E às vezes as coisas, esses assuntos, né, essa temática nossa, fala em relação à questão do casamento, da vida a dois, para muitos é um tabu, né? A gente está até percebendo, e as pessoas estão querendo se expor para fazer perguntas. Pode perguntar, a gente nem vai, né, colocar o nome da pessoa aqui. Há muito disso, né, infelizmente, né? E como seria bom, né, se os casais tivessem essa liberdade para falar com os pastores, né, e pedir ajuda, né, pedir socorro, né, e falar, olha, das dificuldades. A gente vê isso e parece que há uma imaturidade na questão da relação, né, de saber lidar com as suas emoções, saber lidar com as emoções do cônjuge, saber lidar com as dificuldades do cônjuge, com as suas próprias dificuldades, e essa flexibilização de querer melhorar, querer crescer, né? A gente vê muita rigidez na relação a dois, né? Cada um querendo defender o seu ponto de vista, cada um querendo o seu jeito de ser, e aí foca no outro, que o outro é o culpado, o outro que não, né, não quer crescer, não quer ajudar, não quer melhorar. Há muito disso, né? Quando a gente vê no gabinete pastoral, até mesmo na clínica, atendendo casais, a gente vê essa questão. Né? Aquilo que você falou, um dos cônjuges chega, né, falando que o outro que é a questão, né, da relação. E quando você vai ver, é o que está falando, né? Quando não é os dois. O Rubem Alves, eu gosto muito de uma ilustração usada do Rubem Alves. Ele fala sobre a cumplicidade no casamento, essa unidade, essa mutualidade. E ele disse que há dois tipos de casamento. E ele compara esses dois casamentos ao jogo de tênis, a uma partida de tênis, e a uma partida de frescobol. Né? Eu não sei se o pessoal aí que está assistindo a gente sabe o que é frescobol, mas frescobol é aquele jogo da praia. Você tem duas raquetes de madeira, uma bolinha, né? E você joga a bolinha um para o outro. E o jogo de tênis todo mundo conhece, que é um jogo de tênis mesmo, com raquetes, etc. E tal. Então o Rubem Alves ele faz uma comparação interessante. Ele diz que tem casamento que é igual ao jogo de tênis. Tem dois jogadores, uma bolinha, dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha. E um jogador joga a bolinha para o outro não pegar. Para o outro não pegar. Por quê? Porque a ideia do jogador é vencer o outro, certo? No tênis, a ideia é um jogador vencer o outro. Já no frescobol, não. Quem já jogou frescobol na praia, ou mesmo em quadras, sabe que o objetivo do frescobol tem dois jogadores, duas raquetes, uma bolinha, mas o objetivo do frescobol é manter a bolinha girando, manter a bolinha, né, circulando. Se a bolinha cair, os dois perdem. Então, quando um joga a bolinha mal jogada, o outro vai lá e faz um esforço terrível para quê? Para colocar a bolinha da melhor forma possível para o outro. Né? Então, o Rubem Alves fala que tem casamento que é igual ao jogo de tênis. Um marido, um cônjuge quer derrotar o outro. Competição. Quer derrotar, quer vencer a discussão. E já tem casamentos que é igual o frescobol. Os dois querem manter a bolinha em pé. Os dois querem manter o casamento. Por quê? Porque os dois entenderam o seguinte, que se a bolinha cair, os dois perdem. Sim. Que é interessante. No casamento, quando um ganha, geralmente os dois perdem. Não é verdade? Sim. Um casamento saudável, um casamento que se fortalece, é quando os dois ganham. E a gente vê muito casamento assim, onde o esposo está discutindo com a esposa, o esposo está querendo ganhar da esposa, está querendo mostrar que é mais forte, é mais inteligente, é mais... E aí, ele acha que ele está ganhando, mas o casamento está perdendo. Quando, na verdade, o nosso objetivo é justamente esse, de tentar ir ajeitando a bolinha um para o outro, né? Tentando ajeitar as coisas para os dois ganharem, para os dois se fortalecerem, para o casamento ser saudável. Né? Eu acho uma ilustração interessante que mostra a importância da gente estar junto. A gente está junto, né? É uma parceria, né? Não é uma competição. O casamento é uma parceria. É uma parceria. Tem uma pergunta aqui, pastor, já vou entrar aqui. Não vou falar o nome.
A Bíblia fala que só falamos aquilo que o coração está cheio. Explica, por favor, aqui na minha casa, todos falam que eu sou culpada de tudo. Aí ela vai colocar, a pessoa vai colocar também de novo. Já estou cansada. Com palavras malditas que dá vontade de divorciar mesmo. Vou deixar para você responder essa aí. Não, assim, Tem aqui também. primeiro tem que fazer uma auto-reflexão. Né? Eu percebo, assim, que um dos maiores problemas nossos chama-se defensividade. Defensividade. Nós sempre ouvimos críticas, nós nos defendemos. Então, assim, se está todo mundo falando que eu sou o problema, eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso fazer uma autoanálise. Será que realmente eu sou o problema? Ou será que está todo mundo pegando no meu pé? Será que eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando? Porque uma das regras do bom casamento é uma boa comunicação, concorda? Uma Sim. boa família precisa ter uma boa comunicação. E a comunicação, ela tem a ver com falar e ouvir. Então, eu não conheço a pessoa, não sei o contexto que ela está, mas eu acho que ela precisa pensar bem se tem sentido o que estão falando, se ela realmente, se é tudo culpa dela. Às vezes não é. E se ela acha que é, ou se ela acha que não é, a melhor forma é juntar a família e falar, gente, vamos resolver isso aqui? Vamos, eu preciso... Não é, o divórcio não é o melhor caminho. O melhor caminho é o quê? Não, vamos... Se está todo mundo falando que eu estou errado, gente, então vamos sentar. Porque, assim, crítica, André, é muito importante isso, a gente aprender isso. Sim. A gente não pode dormir com a crítica, mas a gente não pode jogar a crítica fora. Concorda? Se alguém está me criticando, se a minha família está me criticando, eu preciso pensar. Eu não posso dormir com ela, ou seja, Sim. abraçar aquilo e agora a minha vida acabou porque está todo mundo falando de mim. Mas eu também não posso jogar fora. Não, está todo mundo falando de mim, está todo mundo errado, eu que estou certo. Não, eu preciso pensar. Eu preciso refletir se tem sentido. Se tem sentido, eu busco melhorar. Se não tem sentido, eu sento e falo, gente, vamos conversar? Porque aí talvez o que esteja acontecendo com essa pessoa, e talvez, né, igual eu falei, a gente não sabe o contexto, talvez seja a falta de diálogo familiar. Peraí, o que é que eu estou fazendo de errado? E pensar, ouvir, para que eu procure melhorar. Porque senão pode ser que eu não seja o paciente identificado, mas pode ser que eu seja. Sim. Mas pode ser que eu seja. Né? Então, essa pessoa que fez essa pergunta aí, dizendo que tem vontade de separar, porque lá na casa dela todo mundo critica ela, essa pessoa ela tem duas opções. Ela pode parar para pensar e ver, não, será que eles estão certos? E se ela parando para pensar, perceber que eles não estão certos, senta e conversa. Vamos dialogar. Tem que conversar. O que não pode é ficar tendo pontadas, agulhadas, que não geram saúde na família. É igual eu falei, quando um ganha, né, todos perdem. A família tem que ganhar. E não se resolve. O problema só existe por uma coisa só. O problema só existe para ser resolvido. Se tem um problema familiar, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar ajuda, vamos raciocinar. O que eu não posso é dormir com a crítica, como essa pessoa provavelmente está fazendo, né? Dormindo com a crítica o tempo todo. Mas também não posso jogar fora, eu preciso pensar. Tem sentido? Tem sentido o que as pessoas estão falando? Se não tem, eu sempre com todo mundo falo, não concordo. Se tem, eu procuro melhorar. Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Porque a pergunta veio assim meio que como um desabafo e tal. Então, a gente não sabe o contexto, né? Sim. Mas eu acho que crítica a gente não dorme com ela, mas também não joga fora. E é uma pergunta importante, interessante, né? Que essa pessoa fez, a gente não vai declinar nome aqui, porque expressa muito daquilo que acontece em muitos lares, né, em muitas famílias, em muitas relações, né, de casais, né, em que geralmente né, é dito como o pivô de toda a situação, de toda a discórdia, de todas as desavenças, as discussões e tal. Então tem muito disso. E é interessante a gente pensar que a terapia,
é um processo muito positivo. Muito positivo por quê? Porque traz para nós essa ampliação de autopercepção, né? Quando a gente consegue enxergar nós mesmos, nós conseguimos enxergar o outro melhor. E aí a gente começa a entender como a gente funciona e como o outro funciona também. E por isso que é importante, né? A gente sempre aconselha a questão terapêutica, né? Procurar um profissional para fazer uma análise, fazer um processo terapêutico, porque isso ajuda muito a autopercepção da pessoa para si, né? Em relação ao outro também. Eu, assim, André, da minha pouca experiência, o que eu percebo que mais atrapalha a gente, em praticamente todas as áreas da vida da gente, é a chamada defensividade. É eu ficar sempre na defesa. Então, se você fala de mim, se você vem fazer uma crítica, ou às vezes não é uma crítica, é uma observação, a minha tendência imediata é me defender. É me defender, é recusar o que você está me dizendo. E aí eu me fecho. Eu não reflito no que você está falando. Eu não reflito no que... se tem sentido o que você está falando. Porque eu me defendi. E aí é interessante. Como eu me defendo, e geralmente a melhor defesa é o ataque, eu me coloco na defensiva, eu não recebo o que você disse, e eu já contra-ataco. Já digo, não, você que é o culpado, porque você é assim, você é assim. Quer dizer, eu não ouvi, eu não parei para pensar no que você falou a meu respeito, eu não parei para pensar no que a minha esposa, por exemplo, falou a meu respeito, e eu já contra-argumento atacando. E aí vira, igual eu falei, vira um jogo de tênis. Quem é que vai ganhar essa discussão? Quando, na verdade, os dois estão perdendo. Sim. Então, assim, eu preciso de me desarmar dessa defensividade. E eu acho muito interessante, porque Jesus sempre queria falar alguma coisa, ou às vezes, quando ele terminava um sermão, ele dizia o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tem ouvidos, é para ouvir, não é? Mas tem gente que tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Então, eu preciso ouvir. A minha escuta precisa ser mais atenta. Se você tem uma observação a meu respeito, uma crítica, é como eu disse, eu não vou dormir com ela, né? E também, mas eu não vou jogar fora, eu vou pensar, será que tem sentido o que o André está falando? Será que é realmente assim? Porque se for, eu quero mudar, eu preciso desejar mudar. Não adianta eu ganhar a discussão, né? Ou melhor, não adianta eu ter razão e ser infeliz. Tem gente que ganha a discussão, mas é infeliz. Eu prefiro perder a discussão, mas ser feliz. Não é verdade? Então, cuidado com a defensividade, cuidado com essa incapacidade de ouvir o que o outro está falando, porque às vezes o outro está falando e E sem contar, só mais um detalhe, André, que nós temos muita facilidade de ouvir o negativo. Muita facilidade. Por exemplo, nós estamos fazendo essa live aqui, vou dar um exemplo, hein? Mas, por exemplo, imagine que eu vim para você aqui, estou olhando você aqui, vendo você na live e falo assim: André, cara, olha, gostei da sua camisa, gostei do seu óculos, seu cabelo tá arrumado, só não gostei do seu fone. O que você vai ouvir? Só Que eu não gostei do seu fone. Você não vai ouvir que eu gostei de sua camisa, do seu óculos, do seu cabelo. Você está entendendo? Eu te fiz 3 elogios e fiz uma observação acerca do seu fone. Provavelmente você vai ouvir só o fone. É assim que as pessoas reagem. Então elas ouvem só o negativo. Às vezes você fala para a pessoa... às vezes você diz para sua esposa: eu te amo, gosto de você, quero o seu sucesso, mas eu acho que você faz isso. Ela só ouve o acho que você faz isso. Então a gente precisa estar mais atento a essa questão da audição, sabe? Ser menos defensivo, pensar no que o outro está falando e ter um ouvido mais positivo, né? Às vezes a pessoa está falando para a gente melhorar e a gente acha que está falando para detonar. Então, isso é muito sutil, né? Deixa eu te falar, como é que está o seu tempo aí? Não, o meu tempo está tranquilo. Estou aqui na sua orientação. Quando é que você encerrar aí... Não, porque a gente está acabando aqui, tem 54 segundos para terminar a live. Aí a gente tem que retornar. Se for para a gente retornar, se você tiver tempo, o pessoal animar para estar com a gente também. Que aí a gente vai ter que encerrar essa e recomeçar a outra, entendeu? Aí fazer todo o processo de novo. Aí a gente vai entrar em uns pontos interessantes aqui e tal. Topa? Tá ok? Vai, tô de boa. Então tá, porque a gente vai ter que encerrar essa e o pessoal que tá com a gente também vai ter que entrar de novo. A gente vai ter que recomeçar porque ela tá terminando aqui, tá com 20 e poucos segundos. Tá ok? A gente volta nem que seja para terminar. Pode ser, pode ser.
Tá bom? Tá certo. Rapidinho, que o processo é rápido. Beleza, tô de boa. Vamos lá. Pessoal, graça e paz, voltamos aí. Pessoal que estava nos acompanhando, ok? Esperar vocês voltar. Tá bom? Nós estamos recomeçando porque nosso tempo se esgotou, né? 1 hora. E aí a gente vai recomeçar novamente. Quero agradecer, né, a participação de vocês. Estou vendo aqui o Osiel, a Sosiel, né, a Rosângela, né? Somos um. Deus possa abençoar a vida de vocês. Ó, voltamos. Legal, né? Ajeitando ali. O pessoal vai entrando devagarzinho. Ah, de boa, de boa. Eu Passa fico rápido, assim, né? Tem hora. é rápido, né? Você vai conversando e o tempo voa, né? E quando o assunto é interessante, é bom, o negócio vai embora, né? Eu fico assim, eu fico feliz de ver que o nosso contexto de igreja, principalmente o nosso contexto da Assembleia de Deus, né? Os pastores estão estudando, querendo, né, desejando adquirir conhecimento para não apenas usar esses conhecimentos no gabinete pastoral, né, mas exercitar também esses conhecimentos na área profissional, né? Eu lembro que quando fui fazer a faculdade de psicologia, havia um senso lá no contexto acadêmico de que os religiosos iam para a faculdade para pegar as ferramentas, né? Por exemplo, da psicologia, entendeu? Usar essas ferramentas no gabinete pastoral, só isso e nada mais. Então havia esse senso comum pejorativo, né? E aí eu lembro que foi mudando essa situação e essa realidade. Eles foram percebendo que esses religiosos que estavam indo para a faculdade, cursando o curso, queriam, né, atuar na área, né, de modo profissional, e que é o que acontece hoje, né, que a gente vê, né? E isso é muito importante, né? Saber usar as ferramentas no gabinete pastoral de modo distinto, né? Com uma ética pastoral mesmo, de fato, mas na clínica, né, no consultório, ser profissional também, né? Ter essa ética profissional, saber lidar com essas questões religiosas também, não religiosas, né? Saber filtrar tudo isso, né? E às vezes as pessoas pensam que vai num gabinete, numa clínica, num consultório de um psicólogo cristão, que no caso nós somos pastores, né? E a gente vai falar de religião nesse ambiente, né? Que a gente vai ficar tocando esses assuntos que a gente sabe que são distintos ali na questão profissional, né? É verdade. E é importante, né, a gente ter essa consciência, né? Tô pondo um carregador aqui porque ó, a bateria aqui tá. Não, a gente fez semana retrasada, passou por Arimundo e caiu a bateria do celular dele. Eu já tô com o carregador aqui porque já tá prevenido. Se precaver, né? Ficou um prevenido O vale pessoal mais que tá dois. voltando aí. Não ué. Aqui o meu não dá para 2 horas. Eu tô sem carregador aqui, não dá 2 horas. Aí quase chegando no finalzinho de 2 horas vai pedir arrego. Mas é isso, André. Assim, eu tenho acreditado que é possível, sabe? A gente sair mais forte dessa pandemia. Os casamentos saírem mais fortes. E assim, eu acho que... Eu tenho uma técnicazinha. Ela é tão simples. Ela é tão simples que ela parece que não dá certo. Mas ela é tão poderosa. É a técnica do eu tenho e do eu escolho. Eu penso que quando a gente olha para o casamento da gente e diz assim, não, eu escolho o meu casamento, isso é saudável. Porque tem gente que diz assim, não, eu tenho que ficar casado. Eu tenho que fazer isso pelo meu cônjuge. Eu tenho que fazer isso pelo meu casamento. E na vida, e não só no casamento, em todas as áreas da vida, quando a gente muda o eu tenho pelo eu escolho, psicologicamente e emocionalmente, isso tem um efeito muito grande.
Por mais simples que seja. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu tenho de ir trabalhar, automaticamente a minha mente, o meu psicológico volta para a obrigação. Eu tenho de trabalhar. E isso traz peso, porque eu tenho de ir. Eu tenho de investir no meu casamento, eu tenho de permanecer casado. Quando eu digo eu tenho de, eu, eu direciono o meu psicológico e o meu emocional para o peso daquilo. Eu tenho de investir no meu casamento, então eu tenho que gastar tempo, eu tenho que batalhar, eu tenho que suportar. Quando eu mudo a expressão eu tenho para a expressão eu escolho, a minha mente, o meu psicológico deixa de focar o peso e passa a focar o benefício. Então, olha que coisa interessante. Quando eu falo assim, eu tenho de investir no meu casamento, eu penso em quê? Eu penso em gasto. Eu tenho de investir, que seja gasto emocional, seja gasto de tempo, seja gasto financeiro, porque eu tenho de fazer aquilo. Agora, quando eu digo assim, eu escolho investir no meu casamento, eu passo a focar o positivo, os benefícios. Então, eu digo assim, eu escolho investir no meu casamento, porque se eu investir no meu casamento, eu terei mais paz nas minhas relações, eu terei uma família mais saudável, eu terei mais alegria na minha relação. Quer dizer, muda. Psicologicamente muda. Então, eu acho que para a gente sair mais forte dessa pandemia no nosso casamento, a gente precisa entender que, na verdade, sair mais forte é uma escolha. A gente não tem de sair mais forte. Porque se a gente pôr na cabeça que tem de sair mais forte, a gente vai pensar só no peso, no custo. Sim. E vai ficar, e desagrada, sabe? Chega um momento que você se sente cansado. Mas se eu falar assim, não, eu escolho sair mais forte dessa pandemia, eu escolho fazer do meu casamento mais forte, fazer com que o meu casamento saia mais forte dessa pandemia, eu vou pensar o quê? Não, eu vou sair melhor. Minha família vai sair melhor. Eu vou sair mais feliz. Então, assim, se eu tivesse que dar uma última dica para o pessoal aí, de como sair mais forte na pandemia, seria essa regrazinha, essa técnicazinha simples, simples, mas de um efeito psicológico muito grande. Pare de dizer, eu tenho de fazer isso. Eu tenho de salvar o meu casamento. Eu tenho de investir no meu casamento. Eu tenho de fortalecer meu casamento. O eu tenho foca o peso. Me leva para o peso, para o custo desse eu tenho. Quando eu digo eu escolho, eu começo a pensar nos benefícios. É igual a academia, né? Se eu falo assim, não, eu tenho de ir na academia, eu começo a pensar no peso, na canseira que vai dar, né? Mas se eu faço, eu escolho ir na academia, eu começo a pensar no porquê que eu escolho. Eu escolho porque eu quero saúde física, eu quero ter um corpo mais equilibrado, eu quero dormir melhor. Percebe a diferença do eu tenho e eu escolho? Então, assim, talvez uma última dica para o pessoal guardar aí, é uma dica bem interessante, embora seja bem simplesinha, seja essa. Troque a fala. Troque a fala eu tenho de fazer, eu tenho de fortalecer meu casamento, por eu escolho. Porque quando eu digo eu escolho, o meu foco passa a ser no benefício que aquela escolha traz. E a gente precisa focar, como eu disse, o lado bom das pessoas, o lado bom do casamento, e entender que quando a gente escolhe, a gente vai colher os benefícios. Então eu não tenho de fazer nada, porque o eu tenho traz muito peso. Eu escolho ter um casamento melhor, eu escolho olhar melhor da minha esposa, eu escolho criticar menos, eu escolho ter uma relação mais saudável, eu escolho. E quando eu escolho, aquilo se torna menos pesado, pelo contrário, aquilo se torna mais prazeroso. Por quê? Porque eu foco o benefício. Então, para a gente sair mais forte no casamento, eu queria só reprisar aqui algumas coisas que a gente falou e discutiu, né? Mas 4 ideias simples é essa. Primeiro, não deixe o casamento à deriva, né? Não deixe o casamento em vista. Foque no positivo ao invés do negativo, né? Tome cuidado com essa busca do alívio. Quero aliviar e fale refletidamente. Controle, saúde emocional. E mude a fala. Ao invés de falar, eu tenho de fortalecer, eu tenho de fazer. Não, eu escolho. Porque quando eu escolho,
meu foco passa a ser os benefícios. E quando eu sou motivado pelos benefícios, a caminhada se torna menos pesada, menos desgastante, né? Então, são coisas simples, são, como eu falei, dicas simples, mas eu acho que quando a gente consegue assimilar isso, elaborar isso, e principalmente praticar isso, eu acho que a gente pode sair lá na frente melhor. Que é o desejo da gente, né? Que é o desejo da gente. E quando a gente toma a decisão de escolher, essa escolha não se volta só para a gente, né? A gente se volta para o outro, né? Sim. Quando eu tenho, parece que é uma obrigação individual sua, só para você. Como se você estivesse fazendo aquilo por conta de si mesmo. E quando você escolhe, essa escolha, essa decisão de escolher, não é só você, é o outro. É o cônjuge que está inserido nessa escolha também, né? E quando a gente pensa em casamento dessa forma, quando a gente alcança essa maturidade, né? Eu falo por mim mesmo, quantas vezes, né, a gente tem algumas atitudes um tanto que imaturas, né? A gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai vendo que questões pequenas, elas precisam ser administradas de modo, né, mais coerente. Em vez ou outra, a gente transforma questões pequenas em uma situação muito grande, né? E essa pequena situação causa um dano incrível no casamento, né? Eu gosto muito tem uma psicóloga chamada Sister Nancy, Sister, é o nome dela. Ela tem vários anos de terapia conjugal e ela fala o seguinte, que uma conclusão que ela chegou observando as discussões de casais, as crises de casais, uma conclusão que ela chegou é que os casais brigam por coisas pequenas. As brigas dos casais geralmente começam com coisas pequenas. É o controle da televisão, é a gaveta que ficou aberta, é o sapato que não foi guardado. Essas pequenas coisas que vão se avolumando, se somatizando e de repente se tornam tão grandes. Por quê? Porque não foram resolvidas, porque não houve controle, começou a acusação, começou a rotulação, né? E aí elas vão se avolumando e vão minando a relação. De repente você pensa, quer saber uma coisa? Eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse casamento. Então eu preciso escolher o casamento. Escolher, tem os custos, é verdade, mas quando eu escolho, eu presto atenção nos benefícios, eu cuido melhor, eu invisto e faço isso, André, com alegria, não com peso. Não com peso, porque uma relação conjugal com peso não traz felicidade. E uma relação conjugal sem felicidade é algo terrível. É algo terrível. Né? E quando a gente pensa em casamento, uma perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica, a gente entende que, aos olhos de Deus, o casamento é insolúvel, indissolúvel. Ou seja, ele é vitalício, numa perspectiva cristã. A gente sabe que há várias situações do percurso e tal, mas uma perspectiva bíblica, se a gente for pensar, e quando a gente pensa que o casamento é uma pequena maquete de uma realidade maior, né, de Cristo com a sua igreja, a gente entende que a gente precisa levar isso a sério, né, e que o casamento é uma instituição divina, né, e nós precisamos pensar sobre isso, né? Estava vendo aquela entrevista do John Piper com o Timothy Keller, né, falando acerca da questão do casamento, e ele dizia algo interessante, que quando a pessoa pensa em se divorciar, o John Piper falando, ele é um pouco mais firme com essa questão, e ele vai dizer que a pessoa já, na realidade, já está um tanto que divorciada de Deus, né? Na perspectiva dele, na visão dele em relação à questão do casamento. E ele falando acerca do compromisso dele com a esposa, que era 40 e poucos anos de casados, e ele dizia o seguinte, não, meu compromisso com a minha esposa, ele está fundamentado no meu compromisso com Cristo, na aliança que eu tenho com Cristo. Então é algo assim, né, algo que a gente percebe que é algo maior, muito maior do que a gente imagina. E talvez falte isso no nosso contexto cristão, evangélico, entender e enxergar o casamento nessa perspectiva bíblica. Porque nós temos aí vários textos da palavra do Senhor que o casamento é um projeto de Deus e que o divórcio é uma possibilidade que o homem criou, entendeu?
que não nasceu de Deus, mas foi criado pelo homem, né, por conta da dureza do coração. Lá em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio, né? Se a gente for ver o texto lá no capítulo 2. Então, assim, a gente tem essa ótica em relação ao casamento. O casamento, aos olhos de Deus, é algo para ser indissolúvel. Né? Por isso que Jesus vai dizer que aquilo que Deus já juntou, não separe o homem. Né? Você entende que a gente precisa resgatar essa visão de que o casamento é indissolúvel, uma perspectiva cristã, bíblica, né? Conforme nós encontramos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? André, eu entendo que, assim, nós estamos mal espiritualmente. O divórcio, assim como outras questões, elas são reflexo, na minha opinião, de uma conversão não realizada. Então, assim, no fundo, eu gosto muito do Abraham Hesch, ele diz que, no fundo, o problema nosso, ele é um problema espiritual. Então, eu penso que quando eu não estou bem alicerçado na minha fé, quando eu não estou bem alicerçado no meu cristianismo, isso vai ter reflexo em várias áreas da minha vida. Então, por que o casal se divorcia? Por N razões, né? Por N razões. Mas, levando em consideração essa coisa da espiritualidade, essa parte da espiritualidade, eu digo para você, sem muito medo de errar, o nosso grande problema é de conversão, irmão. Nós estamos com problema de conversão. Nós somos uma igreja muito parecida com a igreja de Laodiceia. Sim. Uma igreja que pensa que é rica, que enxerga bem, mas que, na verdade, é pobre, que é morna. Então, boa parte dos divórcios acontece porque as pessoas não estão convertidas. E aí, por elas não estarem convertidas, isso reflete num casamento ruim. Então, eu concordo plenamente que o casamento ele é uma instituição divina, ele é algo defendido por Deus, é algo que a palavra de Deus incentiva e estabelece. Só que eu me lembro agora do Philip Yancey, ele diz o seguinte: a palavra de Deus diz muita coisa, mas quem está prestando atenção? Essa é a questão, meu irmão. Quem está prestando atenção? Esse é o problema. O problema é que a palavra de Deus já diz o que tem certo e errado. Mas quem está prestando atenção na palavra de Deus? Então, o nosso problema maior, se a gente for aprofundando, é um problema de conversão. Nós temos problemas sérios no casamento. Alguns problemas, ou muitos desses problemas sérios, eles têm a ver com a falta de conversão. A falta de uma saúde emocional, individual, que é outro problema. Às vezes eu não estou bem comigo e projeto isso no meu cônjuge. Então, assim, se a gente for parar para ir na base mesmo, a base é o eu. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar do meu temperamento. E eu fico imaginando que se um homem cuida da sua espiritualidade, das suas emoções, do seu temperamento, se uma mulher, uma esposa, cuida das suas emoções, do seu temperamento, é quase impossível esse casamento não dar certo. Então, a base de tudo Jesus falou assim, que aquele que ouve a palavra e a pratica é como um homem que edificou a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada na rocha. O que é a rocha? É a prática da palavra. Então ele diz lá, é um homem que ouve e pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa na rocha. Quer dizer, não é só ouvir, é praticar. Então eu acho que se a gente for aprofundar mesmo essa questão, nós temos um problema sério, isso falando de igreja, no geral, um problema sério de conversão, um problema sério de conversão, um problema sério de conhecimento bíblico, de praticidade bíblica.
Então, eu acredito sim, o casamento é uma instituição divina, foi Deus que criou. O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento, né? Igual você falou, a Bíblia termina com um casamento, que é o casamento do Cordeiro com a igreja. Tá, mas quem é que está prestando atenção na Bíblia? Esse é o desafio. Então, por isso eu volto a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu preciso ler a palavra. Nós somos uma geração que, por exemplo, nessa quarentena, e a gente até está saindo um pouquinho do assunto, né? Mas nessa quarentena, nós temos vários cristãos que assistiram no mínimo 10 séries. Infelizmente. 300 filmes. A questão é, quantos leram 2 livros da Bíblia nessa quarentena? Quantos leram 2 cartas paulinas? Então, nós estamos com um problema assim na base. O problema está na base. E a base é a conversão, a base é o meu relacionamento com a palavra, a base é a minha espiritualidade. Né? Para você ter uma ideia, a Ana Beatriz, que é uma psicóloga conhecida aí, está na crista da onda da sociedade, escreveu aquele livro Mentes Ansiosas. Eu estava vendo uma entrevista dela, ela dizendo que muitos casamentos de pessoas com menos de 30 anos, muitos casamentos com pessoas com menos de 30 anos estão acabando, estão terminando em divórcio por causa de videogame. Porque os homens com menos de 30 anos estão interessados mais em videogames do que na esposa ou na família. Então você vê o absurdo que nós estamos chegando. E ela cita fontes, ela cita pesquisas de casamentos com pessoas com menos de 30 anos que estão acabando porque os homens estão viciados em videogame. Então, está percebendo o nível da coisa? Então a base está muito mal formada. Aí vem esse cara que crente, que não lê a Bíblia, que não foi discipulado, que cresceu mimado, que cresceu no videogame, ele casa. E quando ele está lá dentro do casamento, que ele vê, não, peraí, eu preciso investir nisso aqui, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso me responsabilizar por isso aqui. Ele não tem estrutura. E aí o caminho do divórcio passa a ser a melhor opção. E aí eu fiz uma live segunda-feira aqui sobre casamento, dizendo aí o que acontece. Nós somos uma geração que casa e descasa. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa, e é uma pesquisa que o Goldman cita num livro, estava até aqui esse livro agora, eu usei ele segunda-feira, ele diz o seguinte, que nos próximos 40 anos, 67% dos casamentos vão terminar em divórcio. Já parou para pensar nisso? Nos próximos 40 anos, 67% dos casamentos vão terminar em divórcio. Quer dizer, apenas 33% dos casamentos vão terminar porque um dos cônjuges morreu. E aí, isso é uma coisa que está dentro da igreja. Sim. No nosso meio deveria ser diferente. Mas não está sendo. Por quê? Porque a base está mal formada. Nós somos a geração da troca, né? Você vai comprar uma televisão, se a sua televisão estraga, você leva ela numa loja, o que o cara fala para você? Não compensa arrumar. Melhor você trocar. Então nós somos a geração da troca, né? Eu estou falando com você nesse celular aqui. Esse celular meu, ele tem 2 anos e meio que eu estou com ele. 2 anos e meio. O que é raro, porque no Brasil, o tempo de troca para um celular é 18 meses. De 18 em 18 meses as pessoas trocam de celular. Porque nós somos a geração da troca. Nós não arrumamos mais a coisa, nós não consertamos mais as coisas, nós trocamos. Então, assim, se a gente aprofundar mesmo, se a gente for na base, nós temos uma base mal formada, nós temos cristãos mal formados, cristãos mal discipulados, gente emocionalmente doente, uma filosofia de troca, né? Nós não consertamos mais nada. E aí nós estamos levando, igual eu falei para você, levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí as pessoas... E outra coisa, hein, André? Só para você ter uma ideia da seriedade da coisa. O Goldman, ele disse que 67% dos casamentos vão terminar nos próximos 40 anos. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que 10% dos... Aliás, que no segundo casamento, o índice de divórcio é 10% maior do que no primeiro. 70. Tá vendo? Quer dizer, eu tenho uma pessoa que casa, ela se divorcia, ela casa de novo e ela se divorcia de novo. E aí as pessoas entram num processo de troca. Então hoje você tem pastores, você tem ministros de louvor que já casaram 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. E aí o que está acontecendo? A base
a base sem Bíblia, uma conversão meia boca, se é que existe isso, né? Estruturas emocionais doentias e, enfim, e uma sociedade que incentiva a gente a trocar. Zygmunt Bauman chamou isso de amor líquido. O amor líquido, o amor que é totalmente diferente lá de 1 Coríntios, onde Paulo fala que o amor nunca acaba. Quer dizer, mas por que o amor acaba? Porque não há investimento, porque não há solidez, porque não é. Então, assim, se a gente for parar para analisar a coisa bem a fundo, dentro dessa perspectiva que você está falando, de que o casamento é bíblico, e ele é bíblico mesmo. Mas a questão é, quem está obedecendo a Bíblia? Quem é que está se fortalecendo na Bíblia? Então, nós temos um problema de divórcio? Temos. Mas temos um problema muito mais sério, que é um problema de conversão, de discipulado, de estrutura bíblica. Aí a gente entra numa outra questão que é mais profunda ainda. Nós somos uma geração fraca de Bíblia, fraca emocionalmente. Você vê, nós estamos vivendo uma época de quarentena, onde tem crente que tem 3 meses que não toma ceia. O cara tem medo de sair de casa. Tá certo, tem que ter prudência, mas o cara não pede para você levar ceia, o cara não quer. 3 meses, 4 meses ceia. Porque o cara está preocupado com isso. Ele está preocupado em assistir a próxima temporada. Então, ele assim, tem medo de ir no açougue, né? No mercado, não tem medo, supermercado, então, assim, a farmácia. Se a gente descer para essa vala aí, meu amigo, aí a gente vai ver que a coisa é bem mais complicada. Não é o casamento, a espiritualidade ruim, ela reflete no casamento. Sim. Né? Mas é porque a base está ruim. O conhecimento bíblico está ruim. Então, eu não sei. Talvez o melhor conselho seja o de Jesus para a igreja de Éfeso, né? Olha onde você caiu, onde você perdeu o primeiro amor. Né? Onde a gente perdeu esse primeiro amor? Onde foi que a gente perdeu? É lá que a gente tem que voltar para resgatar o primeiro amor e, a partir desse primeiro amor, reconstruir várias coisas na nossa vida que nós estamos perdendo. Então, a coisa é mais profunda. Alguém perguntou para um casal de 65 anos de casados, né, qual que era o segredo, né, da vitalidade daquele casamento. Aquele casal disse, olha, na nossa época a gente consertava o que estragava. E essa é a grande questão, né? A gente vive esse contexto do descartável, né? Então, o cara, de repente, não, vou trocar de esposa. E, às vezes está na igreja, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio para nós, pastores, né? Lidar com essas questões, porque você vê que, no fundo, é falta de conversão. É que a pessoa não quer viver a vida séria, uma vida cristã séria, né? Então, ele quer viver do jeito dele. E aí parece muito com o contexto do mundo. Por isso que o número de divórcio, né, é muito parecido. A realidade lá fora é muito parecido com a realidade aqui dentro, né, vez ou outra. É preocupante mesmo. Porque quando a gente vê que esses números estão aí, são reais, né, e a gente vendo aí que lideranças, né, nessa situação aí, do 2º, do 3º, do 4º casamento, entendeu? E tá tudo ok. De repente o cara trocou de esposa, tá na frente da igreja, já tá com outra esposa e o que aconteceu? Em prazo de 1 mês, 2 meses, tá muito complicado. E aí entra aqui, né, André? Que moral, que autoridade esse cara tem para defender um casamento, para ajudar um casamento. Então, assim, o problema é igual eu falei para você, se a gente for tratar o casamento nessa perspectiva bíblica, a gente precisa descer mais. A coisa começa lá embaixo, lá na base mesmo. A base está mal formada. A base está mal formada. A base bíblica, a base do púlpito. Né? Então, assim, são tempos apocalípticos mesmo. Sim. A gente está dentro de um processo apocalíptico, eu não tenho dúvida. Né? Agora, gosto muito daquele texto lá de Apocalipse, lá no final, onde a Bíblia diz o seguinte, que o sujo vai sujar-se mais, mas o puro deve purificar-se mais. E eu acho que esse é o nosso desafio como cristãos, que defendemos o casamento, que defendemos a palavra de Deus, que defendemos a integridade. O nosso desafio
é em meio a tudo isso que nós conversamos aqui, buscar purificar, buscar crescer, buscar melhorar. Esse é o meu, o seu desafio, o desafio de quem está assistindo a gente, né? É a gente entender, não, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de troca em vez de tempos de conserto, tempos de uma espiritualidade rasa, mas a questão é, e eu? Porque Jesus, ele está caminhando, ele vira-se para a multidão, e ele dirige-se à multidão e diz assim, olha, se alguém, ele fala para a multidão, mas ele diz, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele não fala, olha, se essa multidão quiser seguir-me, se vocês... Não, ele fala, olha, se alguém. Por quê? Porque é sempre uma decisão pessoal. Sou eu que decido. E aí eu te pergunto, quantos caminhos a gente tem na Bíblia? Dois? Um caminho estreito e um caminho largo, certo? Quantas opções a gente tem, então? Duas. Não. Mais? A gente tem uma. Ah, sim. Porque nós já estamos no caminho largo. Não é verdade? Já está todo mundo... A única opção que eu tenho é sair do largo para o estreito. Então eu não tenho... Se eu não estou no estreito, no largo eu já estou. Então não existe meio termo. Então o meu desafio, o seu desafio, é ir pelo caminho estreito. Sim. Aí, como diz um amigo meu, durma-se com esse barulho. Nós já temos as consequências do pecado, né? Nós já carregamos isso aí, né? Uma pergunta aqui. A mesma pessoa que fez aquela outra, mas o que fazer quando só um tenta mudar, transformar esse casamento e não adianta nada o que fazer? Então, o que fazer quando só um tenta mudar e transformar esse casamento e não adianta nada o que fazer? Rapaz, eu defendo a ideia de que ninguém muda um casamento sozinho. Sim. Ninguém muda um casamento sozinho. A gente poderia aqui simplificar a coisa dizendo, não, ore, né, busque ajuda pastoral, tal, mas um casamento ele é feito de duas partes. E casamento é a única relação onde a equação matemática 1 mais 1 é igual a 3. Os dois precisam batalhar para se tornar nós, né? Eu, tu, nós. Então, essa pessoa que está fazendo essa pergunta aí, ela deve sim tentar um diálogo com o cônjuge, tentar um diálogo com o cônjuge, para tentar os dois salvar o casamento. Sozinha ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então, a minha orientação é que busque, primeiro, ela talvez seja interessante ela buscar aconselhamento pastoral, uma direção, uma terapia, para ela se trabalhar, para ela entender como ela vai lidar com aquilo. É muito difícil você responder uma pergunta dessa rápido assim, principalmente sem saber o contexto. Agora, eu digo para você, ninguém salva um casamento sozinho. Eu não conheço. A pessoa suporta. Ela vai levando até que, de repente, um milagre pode acontecer, ou pode nunca acontecer. Ou pode nunca acontecer. O detalhe é que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa que está perguntando. Ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação pastoral, ela precisa de conversar, ela precisa abafar, ela precisa tentar uma DR com o companheiro. Mas sozinha, se defendendo, ela não vai conseguir. Dificilmente ela vai conseguir. A experiência que eu tenho é que ou você se submete a uma situação e vai levando, ou o casal procura ajuda. Ou o casal procura ajuda. Mas sozinho é muito difícil, porque o casamento são duas pessoas. E só um querendo é muito difícil. Então procure ajuda, procure uma terapia, procure aconselhamento, procure lidar com isso. Não tente resolver sozinho, nem com o cônjuge, nem consigo mesmo. Procure ajuda. Né? Procure ajuda. Eu acho que esse é o melhor conselho. Procurar alguém para orientar, para saber o que faz, até quando espera, esse tipo de coisa. Né? Procura o André. O Rogério. E essa questão é interessante, né? Quando a gente fala, parece que as pessoas têm medo, né, de chegar na liderança, chegar no pastor e falar das dificuldades.
vai tentando resolver com as próprias forças, com os próprios recursos, e a coisa vai ficando pior, pior. E quando procura o pastor é porque hoje o trem já acabou, entendeu? Ah, pastor, então nós estamos divorciando, entendeu? Não tem jeito mais. É nesse momento que muitas das vezes a pessoa procura a gente, o casal procura, quando não tem, já não tem mais jeito, vamos assim dizer, né? Mas poderia ter procurado antes, né? Abrindo o coração, pedindo ajuda. Falta muito isso, né? Essa confiança de abrir o coração, entendeu? E pedir socorro, né? E às vezes a pessoa, o que vai pensar de mim? Algumas situações um tanto que constrangedoras e tal, traição e outras questões que a pessoa vai guardando isso para si e vai tentando resolver com as próprias forças e não pede ajuda. E quando o negócio estoura, a pessoa então vem e procura, né, o gabinete pastoral, ajuda, e já não tem o que. Eu costumo dizer o seguinte, são duas coisas difíceis. Primeiro, que quando as pessoas procuram a ajuda do pastor, a coisa já está desgringolada. E segundo, que às vezes a pessoa procura a ajuda do pastor e fala assim, não, mas não fala que eu procurei o senhor, não. Aí eu tenho que procurar o cônjuge e o que eu vou falar? Olha, um anjo me revelou, eu vi numa bola. Quer dizer, a pessoa parece que ela quer que você ajude ela, mas não cite o nome dela. Aí você tem que chegar lá, fazer toda. Quando, na verdade, se o problema, existe um problema no casamento, eu preciso procurar ajuda. E se eu sou um casal cristão, né? Eu tenho um pastor, chega um pastor, olha, eu estou aqui, meu casamento está ruim, eu preciso conversar com meu marido. Eu posso falar que você procura? Pode. Porque, presta atenção, se a gente não resolver os problemas vão nos destruir. Sim. O problema existe para ser resolvido. E não adianta a gente ficar fingindo, maquiando. Né? Vamos resolver o problema. Porque um problema não resolvido é uma situação que gera infelicidade. E tem gente que está passando pela vida infeliz porque não resolve o problema. Então procure ajuda. Procure recursos, né? Procure pessoas, mas não seja vencido pelo problema, nem se entregue e nem se anule, né? Nem se anule. Acho que é mais ou menos por aí. O problema não se administra, né? Se resolve, né? Não, Essa questão que você está falando, vai administrando, vou administrando e tal, não resolve. não. Eu disse para você que a minha bateria uma hora ia começar a querer cair, né? Tá querendo começar a Vamos cair terminar. aqui. Mas vamos fazer o Vamos seguinte, terminar. vamos colocar a nossa temática, né? Algumas pessoas entrou depois. Então, nossa temática é a seguinte, como o casal pode sair mais forte dessa pandemia? Como o casal pode sair mais forte dessa pandemia? Aí você colocou alguns princípios aí. Vamos repetir esses princípios, que aí o pessoal que entrou agora consegue captar, né, de modo resumido, né, o melhor da nossa live. Como o casal pode sair mais forte dessa pandemia? Primeiro, não deixando o casamento à deriva. Né? Casamento é como um barco no meio do mar. Se você não tomar o leme, você não pode reclamar do lugar onde ele vai atracar. Toma o leme do casamento e vamos resolver o que tem que ser resolvido. Né? Segundo, foque mais no positivo que no negativo. Como nós estamos muito juntos, a tendência é a gente evidenciar defeitos. Não. Mude os óculos, põe os óculos da bondade, comece a evidenciar as qualidades e elogiar as qualidades, ao invés de ficar sempre pontuando defeitos. Terceiro, tome cuidado com a busca do alívio. Quando a gente está estressado, quando a gente está amedrontado, a gente quer aliviar de qualquer jeito. A mente quer aliviar. O problema é que no afã de aliviar, a gente muitas vezes fala irrefletidamente, age irrefletidamente e depois cria um problema que poderia não ter acontecido se a gente tivesse pensado, se a gente tivesse tido controle. Né? Então, tome cuidado com a busca do alívio. E quarto, mude a fala eu tenho de fazer isso pela fala eu escolho fazer isso. Porque quando eu digo eu tenho de fazer, o meu foco é no peso, no custo daquilo. Quando eu digo eu escolho fazer, o meu foco passa a ser os benefícios daquilo. Então são algumas dicas simples aí que eu acho que podem ajudar a gente a sair mais forte lá na frente. Ok, André? E é isso. Espero que tenha sido bom. Foi jóia. Quero agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui da igreja, alguns convidados. Eu ouvi
né? Eu percebi aqui algumas pessoas lá da Beira Rio também, né? Todo o pessoal que nos acompanhou, né? Os casais que nos acompanharam. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pelas perguntas, tá? E o intuito nosso foi esse, né? De abençoar a sua vida, né? O seu casamento. E quero agradecer, né, o Rogério por essa disponibilidade de ter estado conosco aqui 1 hora e pouco, né? Dessa quarta-feira, poderia estar descansando, né? Mas esteve aqui conosco. Deus possa continuar te usando, te abençoando, a você, Adriana, tá? Toda a sua família. E que Deus possa fazer muito, muito mais, tá? Te Um usar abraço, cada André. vez mais. Um abraço, até Abração, mais, fica na professor. paz, tá? Fica com Obrigado. Deus. Obrigado a todos, tá bom? Um Fica com abraço. Deus.